Tudo o seu culto deve receber uma alegria de que ela possui concedido Pai na terra. A pessoa das suas crianças, da Pai, que foi da vida a sério, que o Senhor continue abençoando aos seus filhos, pois Ele louva pela grande Pai, jogado dos benefícios em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar concluindo a nossa reflexão. Encaixado em Cristo, plena salvação, pelo sangue vertido da cruz, toda mancha do teu coração, este sangue eficaz de Jesus, salva estás, livre estás, pelo sangue de Aleluia, glória a Deus.
Jesus e no amém da vida. Glorificamos a Deus. Holy Cruz, dela via fugir, o emblema de vergonha e dor, mas correi presta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois do princípio do sacerdote, o escriba e os anciões do povo, reunidos na sala do sumo sacerdote, quase chamavam a levada. E resultaram simultaneamente para prender Jesus com ouro e lavado. Mas dizia, não durante a guerra, para que não seja abundoso entre o povo. E aproximando-se dele uma mulher com um vaso de tabaco, com um vento de grande peso valor, derramou-lhe sobre a cabeça, enquanto ele estava assentado à mesa. Pois eles, vivendo podia atender por dar aos povos para se viver a prova. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para mim. Porquanto tem convosco o pobre, mas a mim não lhe haver dever sempre. Derramando era este vento sobre o seu corpo, ele preparando-lhe para o mesmo julgamento. A mulher é verdade consigo, e aonde quer todo mundo Também será referido, porque ela conhece, mas demora a sua. Senhor Deus, mais uma vez, agradecemos, Senhor, da glória da Escritura, toma, Senhor, a glória na mesa desse trabalho, eu te peço que ajude por sempre. Para todos os que vamos agora assistir a vida da Davi, que sobre o acidente, como estava orando, esse momento, que nós temos que esperar, e Deus tem deixado o mundo assim. Amém? Soberano notícia de Deus, para o Pai, toda a tua vida, Deus, Pai, que foi aqui para São Paulo, mediante a lata que aconteceu na tua vida, eu sou consciente de seus nomes, Deus, Pai, e como há um problema, como Deus, Pai, nós não sabemos, mas a pequena lesão que sofreu na coluna do filho do Senhor, não deixará, Deus, Pai, algo acontecer, mas nada, mas o Senhor irá repreender do mal, como eu vim falando, que nada acontece, Pai, que eu tenho consentimento, o desejo para o favor, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer para
Glória a Deus. Aleluia.
somente é digno toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém? Estamos aqui na nossa irmã Daniel, vai estar louvando a nossa declarada do Espírito, até quando vai organizar o seu livro, nós vamos estar cantando. Graças dou por esta vida e por tudo que passou. Graças dou. Faz a nossa oração, amém? Amém. No valor do 225, tá? No valor da a igreja toda louvar a Deus, amém? Amém. Louvar a Deus, mas vamos louvar todo mundo junto, amém? Na batalha contra se valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Olha tua cruz, se valente, ser valente. Deixando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, convidando no valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja rio onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, deixando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, convidando no valor, cheio do Consolador, ser valente. Ó Cristo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes amor, e serás o vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, convidando no valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida engordecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, convidando
Graças a Deus, ficar de pé, nós somos eu estou feliz nesta noite. Graças a Deus, amém? Valeu. O amado, querido Deus, abençoe todos os irmãos, eu contribuí com o dízimo, a oferta, toda a família, amado Deus, eu concedo um emprego, para os irmãos que não têm emprego, que podem contribuir na obra do Senhor, contribuir, amado Deus, a toda essa igreja, amado Deus, que está, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Graças a Deus, Deus nos deixa hoje. Graças a Deus, por hoje, por esse famoso dos irmãos, que merecido santificado também, ali também a necessidade das crianças, ali na sede. Eu lembrei também algumas irmãs, como fala do carinho das ciências que foram, mas graças a Deus nós estamos aqui nesta noite, para nós estarmos aprendendo da palavra de Deus e está também conosco aqui, nos visitando o moço de sair atrás. No passado, nós está conosco, nós estamos concorrendo esse Espírito Santo, no Brasil, subir para a Coelho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Cláudio. Glórias. Que Deus abençoe glórias. Que Deus te abençoe também. E fique aí para ouvir a palavra de Deus. Meus amados, nós estamos aqui e vamos saber no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 2, no versículo número 3, que nos traz uma palavra. 1 Coríntios, capítulo número 2, e versículo número 3. Todos acharam? Diz assim: mas as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Hoje nós vamos estar aprendendo com o tema palavra que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Terceiro, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Dessa vez, meus irmãos, que nós, como hoje, temos a nossa vida pautada em Jesus, e a palavra do crente, ela tem que ser uma palavra espiritual. Não é? Muitas vezes nós, como ser humano, achamos que devemos falar coisas próprias nossas. A própria palavra de Deus diz assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, as coisas velhas do nosso passado, do nosso linguajar, a nossa maneira, muitas vezes, de falar, deixamos tudo para trás. Porque agora nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse tudo se fez novo. Até o nosso linguajar tem que ser diferente. É quando muitas vezes tem pessoas que aceitam Jesus
também que ainda continuam falando com Jesus, né? Pessoas que aceitam Jesus, mas continuam com o seu linguajar de antigamente. E a nossa vida não é dessa maneira. Agora nós falamos de maneira em que o Espírito Santo nos ensina que devemos falar. As coisas que a gente falava no passado, quando não tinha Jesus, agora é novamente diferente, né? E nós vamos estar dentro desse contexto, tem 5 passos dessa comunicação do ser humano, tanto para com Deus e para com o seu próximo. 5 passos. O primeiro passo que nós temos é a comunicação agora do homem para com Deus, do ser humano para com Deus. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Nós agora dominamos as nossas palavras, é como diz, agora a gente pensa para primeiro falar e não falar para depois pensar. Né? A gente pensa para primeiro falar e não falar para depois pensar. Falei o que não devia, né? E muitas vezes nas nossas palavras, quando a gente fala o que não deve, é como diz aquele dito popular: fala o que não deve, vai escutar também o que não. Fala o que não deve, vai escutar o que não quer. Por causa que a gente tem que meditar. Eu comecei a ver quando chegava e meditava um pouco, e veja o que diz no mesmo capítulo 2, versículo 7 a 9, do capítulo 2, que diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. O versículo número 7, a qual ordenou antes do século para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Observou? Dentro do contexto da leitura que nós estamos aqui, que está dizendo: mas falamos a sabedoria de Deus. Quando nós temos a oportunidade de falar com alguém sobre a glória e a grandeza de Deus, fala o que Ele fez. Que Ele criou os céus, que Ele criou a terra, que Ele fez o mar, que Ele separou as águas. Então tudo isso são palavras que nós devemos apresentar para com aquele que esteja nos ouvir, porque Deus está dando para mim, para você, uma sabedoria que eu e você não tinha. Por quê? Porque as coisas que hoje você sabe da grandeza de Deus, você passou a conhecer quando? Quando conheceu Jesus. Quando passou a conhecer Jesus, foi quando você passou a conhecer as coisas e as grandezas de Deus, ou não? O homem lá no pecado, ele sabe que Deus criou o sol, que Deus criou a lua, que Deus fez os mares, que Deus fez todas essas coisas. Não! Então agora a grandeza de Deus passou a ser conhecida de mim e de você, depois que nós conhecemos Jesus. Entendeu? Eram coisas ocultas. Pergunta aí fora a alguém se ele sabe dessa grandeza de Deus. Não sabe.
perguntar a qualquer outro católico, sei lá, uma pessoa aí, ele não vai saber responder. Faça uma pergunta a ele, ele não vai saber responder. Mas eu e você sabemos de todas as coisas. Porque Deus é bom e misericordioso para cada um. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo diz: mas como vocês veem, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus se preparou para os que o amam. Se eu e você estamos aqui, é porque Deus nos ama. Se eu e você estamos hoje servindo a Ele, é porque Deus ama. O amor de Deus nos alcançou de maneira que, se nós estivéssemos ainda lá fora, não sabemos o que seria, onde hoje estaríamos. Não é isso? Mas vamos lá. Quando eu meditava nesse primeiro passo, Deus desejava comunhão à humanidade e a sua sabedoria. Essa sabedoria dizia que, respeito à nossa salvação, e centrava-se em Cristo com a sabedoria de Deus. Deus já tinha um projeto de salvação para a minha e para a tua vida. Deus já tinha um projeto. Então, se Ele já tinha um projeto, então nessa noite você é um projeto de Deus. Aleluia. Nós somos um projeto de Deus. Estamos fazendo parte do projeto de salvação em Cristo Jesus. Por que muitas pessoas da igreja lá fora? Porque ainda não tem a sua decisão formada por causa da fé, que ainda não tem, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus dado a cada um de nós. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é que ela foi revelada à humanidade. E eu vos fazia parte dessa humanidade. Que está escrito também no capítulo 2, versículo 10 e 11 do capítulo 12, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 10. O versículo 11, ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pode viver dentro de uma casa, a esposa e o esposo, os filhos. Mas se eu não contar alguma coisa que esteja acontecendo com a minha vida para com a minha esposa, ela não vai saber de nada. Ou não? Não. Se eu não tenho capacidade, né? Eu posso até ter uma suspeita. Conhecendo por causa do tempo de casamento, convivência. Ela pode, até minha esposa, até colocar no seu pensamento: o que está acontecendo? Bom. Aí a irmã pode até pensar no seu esposo: o que está acontecendo com ele? Talvez ele seja meio triste, né? Mas não sabe o porquê. Se ele não contar, ela não vai saber. Se eu não contar, ela não vai saber, minha esposa. Porque mesmo com comunhão, mesmo convivendo
Mas se eu chegar, se Coutinho chegar e dizer, está acontecendo algo lá dentro do meu serviço, tu não sabe. Mas o meu patrão está com uma opressão tão grande sobre mim, lá dentro do meu trabalho. Está me gritando para que eu faça assim, assim, assim. Mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de dar conta da maneira que ele quer. Aí a irmã vai dizer, vamos orar. Fica, vamos orar. Vamos orar, Jesus vai dar providência disso aí. Se ele está fazendo isso, querendo escravizar aquilo que ele está fazendo, vamos orar. Então, a irmã Ana passou a entender o que era a prisão do Coutinho, por que ela estava triste sem querer contar para ela. Não é isso? A mesma coisa é eu, a minha esposa. A mesma coisa assim será com os demais irmãos. Se o Marco não contar alguma coisa, se ela não contar alguma coisa para o Marco, se cada um não contar a sua situação, nós não entendemos. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito de Deus, ele vai profundo na minha e na tua vida. Porque da mesma forma que ele tem a profundidade de entrar no Espírito de Deus, ele tem a profundidade de entrar no meu e no teu Espírito. Aleluia. Está entendendo? É por isso que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Porque o homem, porque qual os outros sabem a sua dor, senão o Espírito do homem que dele está. É por isso que muitas vezes o meu espírito e o teu espírito fica angustiado. O meu espírito fica angustiado. Quando nós por quê? Por causa do algo que esteja acontecendo. O espírito fica angustiado. Só ele é quem fica angustiado. A gente pode até notar a angústia, a tristeza, porque no momento em que a angústia e a tristeza entra no meu ser, a Bíblia diz que o quê? Formoseia logo o rosto. Já mostra logo o semblante de tristeza. Não é isso? Através do meu e do teu espírito. Então vamos mais. Aí no segundo passo diz assim: foi somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. É através do Espírito Santo de Deus que ele revela para mim e para você nesta noite a grandeza de Deus. O Espírito Santo conhece plenamente o pensamento de Deus. É por isso que muitas vezes, quando a gente erra, que quando a gente peca, que quando a gente contraria o desejo de Deus para com a minha vida, de imediatamente, quando a gente faz alguma coisa errada, o que é que Deus imediatamente nos sobrevém? A palavra do Espírito Santo diz assim: não faça isso. Deus não está se agradando. Deus não quer que você haja dessa maneira. Deus não está satisfeito com a maneira pela qual você está servindo a Ele. Isto é o Espírito Santo de Deus falando através do meu Espírito para comigo e para com você. Vem logo na minha consciência daquilo que está acontecendo. Deus não sabe. Porque Ele tem a profundeza de Deus. Quando eu falei daquilo que muitas vezes que acontece
na nossa vida. E que Deus muitas vezes entra com uma fúria tão grande. Mas a Bíblia diz que nós temos o quê? Jesus como nosso intercessor. Lá no céu. E aqui na terra nós temos o quê? O Espírito Santo como nosso quê? Consolador. Que interessante. O Espírito como Consolador e Jesus como nosso intercessor. Quando se fala Consolador, significa o quê? Que é o Senhor de Deus. Quem chora precisa ser consolado. É mediante o meu choro, é mediante a minha tristeza, é mediante a minha angústia, que o Espírito Santo chega como consolador. Aleluia. Que coisa linda. O Espírito chega como consolador. Calma, amigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o teu consolador. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando a gente erra, aleluia, e que aflige a santidade de Deus, aí a Bíblia diz que nós temos Jesus como nosso intercessor. Que coisa! Aleluia. Vai. Dá mais uma oportunidade. Dá mais uma chance. Porque eu, como intercessor, estou intercedendo diante de mim, porque eu sei, eu fui humano também, eu sinto a fraqueza dele, a fraqueza dela. Talvez por um momento tão difícil que ele passou, que ela passou, que ele e ela que chegou a fazer isso. Mas como o Espírito que está lá como consolador, vai consolar ele, vai ensinar ele no caminho. Aleluia. Senhor, vai dar Deus. Senhor, vai dar Deus. Recebamos. Conhecida a crentes escolhidos. Que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: mas nós não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Porque o Espírito do mundo quer estar fora. Quem é o Espírito do mundo? É o maligno, é o mal. Esse faz de tudo para que eu não procure cada vez mais conhecer em profundidade para com Deus. Ele sempre cria uma situação, sempre ele cria uma maneira, uma forma de querer fazer o quê? De mais cada momento me distanciar da presença de Deus. Às vezes, até uma palavra contrária de alguém que muitas vezes o diabo leva com aquela pessoa para nos contrariar. E aquela pessoa errou. E muitas vezes a gente sabe que a gente estava certo. E aquela pessoa
fez e não pediu perdão para nós. Aquilo ali pode gerar uma mágoa, uma tristeza, que a gente vê aquela pessoa dentro da igreja, na rua, e ficou com aquela angústia. E ali o diabo começa a operar naquela situação e você começa o quê? Né? Se afastando. Como se Deus fosse o culpado. Né? Se afasta de Deus, mas Deus não tem nada a ver. Em vez de você se aproximar mais de Deus, o diabo faz de uma maneira tão sagaz na nossa vida que acha que foi Deus é que é o culpado. Porque talvez não fala com aquela pessoa para pedir perdão a você. Mas eu quero dizer que o versículo 12 diz: mas nós não sabemos, não recebemos o Espírito. Nós não recebemos esse Espírito do mundo. Que ele compreenda, que ele tanta coisa que cada vez mais nos afasta de Deus. Não, nós não recebemos esse Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito que já está dentro de nós, que esse profeta que Deus é santo e que eu tenho que manter a minha santidade. Mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando a gente quer conhecer que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para me dar esse direito de salvação, eu reconheci a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi gratuitamente. O preço foi pago por Ele, que me deu esse direito de salvação que eu não merecia, por favor, não merecia. Aí eu passo para ele assim: a revelação de Deus foi concedida ao crente, escolhido mediante a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós de uma maneira tão profunda que Ele revela o amor de Deus na minha e na tua vida. Muitas vezes, quando a gente erra, a igreja na situação, se tu soubesse o amor de Deus, né? Como ele diz. O Espírito Santo diz: se tu soubesse o amor de Deus que tem para a tua vida, tu não vacilaria. Tu andava sempre em comunhão para com Ele. Eu e tu firmamos mais os passos para dar com Ele. Isso é do Espírito Santo de Deus falando para mim e para você. A profundeza de Deus em Israel. E quando Ele mede a minha comunhão para com Ele, Ele diz assim: ainda está pouco. O que tu faz ainda está pouco. Tu poderia fazer mais. Para que pudesse agradar a Ele, tu poderia fazer mais. Né, irmãos? Eu tenho que me esforçar mais para fazer algo que agradar cada vez mais para com Ele. Porque o preço de lá na cruz, mediante o que eu faço, ainda não é o suficiente para Deus. O quarto passo.
ele nos escrever todas essas palavras por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem erro nenhum. Muitos estão criando situações, dizendo que a escritura está errada, porque fala disso e fala daquilo, estão querendo modificar as palavras de Deus, mas eu vou te mostrar nessa noite. No mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais que foi feita na igreja. O meu ser e o meu ser dele, que é aquilo que nós façamos, seja espiritual e não carnal. O meu ser. É por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre a alma e o espírito que está dentro do homem. Porque o desejo da alma é querer fazer o desejo da carne. O desejo da alma é querer fazer o desejo da carne. Entre a carne e o espírito e a alma. A alma são os desejos, são os prazeres. E muitas vezes a carne deseja e muitas vezes a alma quer ceder. Mas o Espírito está ali dizendo para a alma: não pode. Não pode. Não pode. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito geme com gemido inexprimível dentro de mim e você. Porque muitas vezes a alma deseja praticar os desejos da carne. Mas nessa noite, ele diz no quarto: as escrituras da Bíblia, usando palavras, os escritores da Bíblia, usando palavras, ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiava os escritores na escolha das palavras que empregavam. Ao mesmo tempo, a orientação do Espírito na comunicação da verdade divina não é mecânica. Pelo contrário, o Espírito usava o vocabulário e estilo pessoal de cada escritor. Ele usava de forma assim como era a ética dos escritores. Quando a gente vai olhar, quando Jesus queria ensinar e que o povo sentia dificuldade de aprender, que a palavra diz que Jesus ensinava por parábola. Parábola significa uma comparação de uma coisa humana, uma coisa para explicar uma coisa espiritual. Quando a gente observa aquela expressão onde Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente olha assim: um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, né? Pode ser a agulha também, mas não consegue passar, né? No camelo. Só que essa expressão não era a agulha de costura, era uma passagem que tinha
para entrar para dentro de Jerusalém, que era um percurso meio difícil, que o camelo não conseguia dar a volta. Quem já morou em sítio, aí tem uma porteira, e na porteira da economia tem um caminho assim, a pessoa bate uma cerca, e depois tem uma volta, e depois tem a outra. Aí tem uma estátua no meio, né, que não dá condições da pessoa e direto. Aí tem que botar a porta para entrar. Então era assim que era, sabe? Era como se fosse um ciclo que o camelo não tinha como dar a volta e passar para entrar. Então poderia passar se fosse pela porta se estivesse aberta. Mas aquele que descer poderia passar e acessar a entrada das portas de Jerusalém, não começa fechar, por aquele caminho. Aí isso é feito muito assim fazendo. Se a porteira estiver fechada, o camelo tem que ficar, o animal tem que ficar lá fora e a pessoa acessa para aquele caminho que é o desvio. Quem já viu aqui em passarela da pista, sempre tem 2 ferros ali, 2, 3 ferros, para ninguém passar de moto, não é isso? Você vê com a sua bicicleta, dá uma levada ali e passa. Né? Uma passarela que passa atravessar a pista voadora, já observou isso, né? Que já vai evitar de que alguém queira cortar caminho de moto, né? Aí tem aquele obstáculo, não pode. O motoqueiro tem que ir lá, passar e fazer o retorno. Mas quem vem de bicicleta dá uma dessa, dá uma levantadazinha e passa naquele obstáculo. É isso, irmão? A irmã não sabe, né? Sempre de bicicleta. Então, Jesus estava ali explicando, quando ele falava com parábola, era para ensinar as pessoas que tinham dificuldade na sua época de entender. Aí era de palavras de sabedoria. Aleluia. Que coisa interessante, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele atua na minha vida com ensinamento de sabedoria, com palavras que eu possa entender. É por isso que nós que estamos aqui, muitas vezes na liderança, de ensinamento da palavra, a gente tem a palavra que possa fazer entender as pessoas que são mais leigas, que não têm estudo, que não têm conhecimento. Como da mesma forma nós também trazemos a palavra para uma pessoa que já tem uma intelectualidade. Por isso que a maioria dos dirigentes de congregação, pastores, presbíteros, tem que ter o quê? O curso de teologia. Se eles não tiverem, não é chamado nem é separado. É por isso que eu digo. Até para teatro agora já está começando a ser requerido. Se você tiver o interesse, pelo menos o curso básico de teologia, de ajuda poder fazer, porque quando alguém se separar para um capilar, já tem que ter, pelo menos, já está estudando e fazendo o curso de teologia. Faz isso. Se não tiver condição de fazer presencial, mas pelo menos faz online, né, irmã? Tem um curso online de teologia, pelo menos um curso básico de teologia, que é para você poder ter uma palavra para alguém que já é intelectual e também ter um pleno conhecimento para uma pessoa que não tem o pleno intelectualidade das palavras. Vamos para o quinto passo. As Escrituras divinamente inspiradas, que vai estar no capítulo 2, versículo 14 até o 16 para encerrar. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la,
porque ela se decide espiritualmente. Você já observou que muitas vezes uma pessoa não tem estudo nenhum, não é? Mas no momento em que ela passa agora a aceitar Jesus, ela parece que recebe uma unção tão grande, mediante a palavra, que ela passa a entender as coisas espirituais de uma maneira tão... Vá na paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Entendeu? Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que faz você entender, que faz você compreender, que faz você saber. O Espírito Santo é quem nos ensina e que nos dá profundidade daquilo que muitas vezes nós não sabemos. Aí vem o versículo número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é decidido. E você sendo espiritual, você vai discernir bem a palavra. Vai discernir bem a palavra. Então, nesta noite, lembre-se que a palavra de Deus diz, versículo número 16 para 17. Porque quem conhece a lei do Senhor, para que possa instruí-la, basta às vezes a lei de Cristo. Lembre-se, você tem a lei de Cristo. É ela que faz e você entender as coisas de Deus. Somente essa lei de Cristo, que hoje foi delegada a mim, a você, a entender as coisas de Deus. Aleluia. Quando a gente olha, está chovendo? Nada. Você sabe que essa água chegou para mim e para você? Aleluia. A Bíblia diz que as nuvens vai até o mar, capta essa água no mar. Que coisa interessante, né? E ela no mar se levanta e vai subir. Mares e rios que a gente não vê. Muitas vezes a gente está vendo uma neve no rio, né? Quando a gente passa, uma serração em cima do rio, do mar, ela capta e sobe e vai embora. Lá em cima ela forma uma grande nuvem. Quando a gente vê uma nuvem escura, o que a gente pensa logo? Vai chover. Aleluia. Vai chover. A nuvem foi lá, captou e formou-se lá no céu uma grande nuvem. Deus que é, aleluia. Aí a Bíblia diz que um vento sopra essa nuvem. Aí quando você olha e vê assim, vai chover. Mas a gente tem um entendimento que talvez quase ninguém passou pela escola. Aí alguém vai dizer assim, mas está ventando muito. E essa nuvem não vai passar. Não é isso, irmão? Está ventando. Essa nuvem vai para outro lado, vai para bem longe.
fazer o que você conhecer os mistérios de Deus, meus amados. Lembre-se disso. Mas quando não tem igreja, você vem se informando, aí você já começa, não tem igreja. Pode esperar. Logo mais a chuva vai cair. Mas se tiver vento nessa nuvem, ela não vai cair. Mas quando não tem vento, aí começa, ela vem, aí você vê que o vento parou, pode esperar que vai cair a chuva. Isso é Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá essa sabedoria, porque você tem o quê? A lei de Cristo é implantada em você quando Jesus nos resgatou e lá da origem que está no pecado. Amém? Deus. Aí o que passa? As Escrituras devidamente explicadas são compreendidas pelo bem espiritual. À medida que ele examina o seu conteúdo pela iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que ilumina no meu e no teu pensamento e determina aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que esta palavra possa assim permanecer e saber que você são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, que assim nós possamos. Meus amados, amanhã ainda continua o congresso das nossas crianças ali na série e nós vamos estar indo lá. Aqueles que desejarem de estar lá amanhã, eu vou estar vindo aqui amanhã novamente. As crianças, se tiver mais alguém, vai encher ali a carruagem, voa e a igreja e vai. Chega lá, em nome do Senhor. Amém? E domingo de manhã, nós vamos estar aqui na nossa dominical. Se não estiver chovendo à tarde, nós vamos estar fazendo culto ali na casa da irmã. Amém? E à noite, culto para hoje. Fica um pouco de pé, nós vamos estar ao Senhor. Ali na esquina do bazar, lá na esquina do bazar, fiz um culto lá na sua casa. Vamos estar agradecendo ao Senhor. Nós vamos convidar aqui, nós conjuntos, vai estar orando na nossa final, aqui também com a igreja, amém? Mas preparando, começa com oração.